voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. Irmãos amados, desejamos a todos um bom dia, um bom início de semana e que a graça, a paz do Senhor Jesus Cristo transborde aí no seu coração, na sua casa. Estamos iniciando mais um culto, uma programação nossa, especialmente no dia de hoje como EBD. E hoje nós teremos a participação da classe Maranata. Vamos orar? Soberano Deus, eterno, glorioso Pai, obrigado por mais uma semana que nos dás. Por esta hora, podemos, Senhor, estar aqui e os teus irmãos, cada um deles em suas casas, te adorando, bendizendo o teu nome e estudando a tua palavra. Abre, ó Deus, os nossos entendimentos para compreender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amados. A leitura de hoje se encontra no livro de Miqueias, capítulo 1, do verso 1 ao verso 7, que diz a palavra do Senhor. Esta é a mensagem que o Senhor Deus deu a Miqueias, da cidade de Moresete. Miqueias teve estas visões a respeito das cidades de Samaria e de Jerusalém durante os reinados de Jotão, Acais e Ezequias na terra de Judá. Escutem, todos os povos, prestem atenção, todos os moradores da terra. O Senhor vai ser testemunha contra vocês do seu templo no céu. Ele falará. Ele descerá do lugar onde mora e caminhará sobre as montanhas. Debaixo dos seus pés, as montanhas se desfazem. São como cera que se derrete no fogo. Os vales se abrem como a enchente os cortasse ao meio. Tudo isso acontecerá porque o povo de Israel pecou e se revoltou contra Deus. Quem é culpado da revolta de Israel? É o povo de Samaria. E quem é responsável por haver santuários pagãos em Judá? É o povo de Jerusalém. Por isso, o Senhor diz: eu farei com que a cidade de Samaria vire um montão de ruínas em campo aberto. Farei com que seja um lugar para a plantação de uvas. Farei com que as pedras da cidade rolem monte abaixo e que os alicerces das casas de Samaria fiquem aparecendo. Todas as imagens serão destruídas, todas as riquezas conseguidas à custa das prostitutas dos seus templos pagãos será queimada, e todos os ídolos virarão um monte de ruína. Tudo que foi comprado com o dinheiro das prostitutas será usado para pagar as prostitutas em outros templos pagãos. Que Deus nos abençoe. Graça e paz, irmãos. Nós louvamos a Deus pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido e por mais uma oportunidade de falarmos sobre missões estaduais. Nós temos um alvo, nós temos um tema e nós temos também uma divisa. O nosso tema é: pela vida em Jesus eu coopero. Nós somos cooperadores de Jesus. Nós estamos neste mundo para servi-lo em espírito e em verdade. Nós temos uma divisa e essa divisa está baseada lá em João, capítulo 1, versículos de 2 a 4, que diz: Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele,
e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus é a luz dos homens. Jesus é a nossa luz. Nós temos missionários no campo, nós temos missionários na capital, temos missionários nas cidades do interior, cidades grandes, cidades pequenas, zonas rurais. E nós precisamos estar intercedendo ao Senhor por essas vidas, lembrando que essas vidas são preciosas para Deus. O objetivo de missões é ganhar o mundo para Cristo. Pernambuco faz parte deste mundo e nós precisamos estar dedicando nossas vidas, orando, buscando e contribuindo para a obra missionária. Louvado seja Deus pela vida de cada um dos irmãos e que Deus esteja nos abençoando e nos dando a vitória em Cristo Jesus. Um abraço para todos. Saudade. Eu estava com Deus no princípio, e Ele mesmo era Deus. Tudo foi feito por Ele, sem Ele nada se fez. Nele se encontra a vida abundante, esta é a luz dos homens. Jesus comunica, aproxima e convive, mas a harmonia refez. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Recebi a plenitude de Cristo, com vida eterna nos céus. Tenho também seus ensinos, saudável posso viver. Quero essa vida a todos levar, estou sem favor da missão. Há tantos pensando somente em si, precisam com Cristo aprender. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. As igrejas precisam orar e se unir. Vidas, recursos e posses investir. Todas juntas em torno de um alvo bem maior. A Pernambuco levar uma vida melhor. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões.
Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou em minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. A paz, meus amados irmãos em Cristo. Aqui é o pastor Noé, da cidade de Orocó. Nós estamos aqui há 3 anos, temos trabalhado para a glória do Senhor. Deus tem nos ajudado, à medida do possível temos alcançado vidas para o reino do Senhor Jesus. As dificuldades são como qualquer uma outra, financeira, não temos muito recurso, mas o que temos feito tudo para a glória do Senhor. Mas creio que o mais importante agora é nós cooperarmos para a obra do Senhor no sertão e no estado de Pernambuco. Por isto, convido a todos a participarem da campanha de missões estaduais. Pela vida em Jesus, eu coopero. Irmãos, vamos cooperar, vamos pôr a mão no arado e cooperar para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Ó Pai de amor, nós te louvamos pelo privilégio que nos dás de ir pregar a tua mensagem, ó Deus, como testemunhas que somos do teu poder nas nossas vidas. Pedimos pelo estado de Pernambuco, por tantas pessoas que ainda não te conhecem, e para que, ó Deus, o teu trabalho de ir pregar seja feito pelas tuas igrejas com responsabilidade, com coragem, com determinação. Pedimos também que levantes os nossos olhos, abras os nossos corações e nos dês capacidade de sustentar a tua obra, Deus, com tudo o que temos e somos. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amados no Senhor. Vamos hoje abordar, de acordo com a revista Compromisso, uma introdução ao estudo dos profetas menores. Como sabemos, na Bíblia tem os profetas maiores, os profetas menores. O estudo dessa revista do trimestre vai se basear nos profetas menores. E antes de iniciar o nosso estudo, quero ler para os irmãos Romanos 15:4, que diz: porque tudo que foi escrito para nossa instrução, para que tenhamos esperança por meio da perseverança e do ânimo que provém das Escrituras. Como sabemos, uma das divisões da Bíblia são os livros proféticos. Os profetas menores são compostos de 12 livros do Antigo Testamento, cuja envergadura é mais específica se comparado aos 4 profetas maiores, ou seja, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Agora, a expressão menores não é em referência ao significado da mensagem, mas sim à sua menor abrangência ou conteúdo literário. Os profetas menores atuaram alguns anos após a divisão do reino entre Judá e Israel. Oséias, Amós e Jonas foram enviados a Israel, enquanto Joel e Miqueias dirigiram-se para Judá. Israel não atendeu às mensagens de arrependimento e Deus, por fim, executou o juízo. O povo foi levado cativo para a Síria. Isso nós podemos ver no livro dos Reis, segundo o livro dos Reis, no capítulo 17. Judá, que teve uma série de reis temente a Deus, continuou ouvindo mensagens divinas por intermédio de Naum, Abacuque, Sofonias e Obadias, porém em vão. Então Judá
também foi deportado, a saber, para a Babilônia. Vemos isso também no livro dos Reis, no segundo livro, no capítulo 24. Porém, mais tarde, Deus concedeu que eles voltassem. No entanto, entre os que retornaram do exílio, o ministério profético se fez necessário. E Deus se valeu de Ageu, Zacarias e Malaquias para conclamá-los à fidelidade. 4 séculos depois, a decadência entre os judeus culminou com a morte do Filho de Deus. Vamos dividir os profetas menores em 4 unidades. Cada unidade tem sua linha de mensagem. E vamos perceber ao longo dos estudos da revista que existe um padrão na forma de mensagem, na forma que Deus usava os profetas em cada momento, em cada realidade. Ou seja, Deus levantava profetas de acordo com as necessidades do povo. E isso se dava com uma palavra de advertência, às vezes com a palavra de consolo ou uma chamada ao arrependimento. E dentro dessas unidades, começando pela unidade 1, nós vamos ver Oséias, Joel e Amós. Esses 3 atuaram em épocas marcadas por grande desinteresse espiritual e total comprometimento dos valores morais, éticos e sociais. Daí a importância e a relevância da mensagem profética como tentativa de resgate desses valores perdidos. E dentro dessa unidade, especificamente, vamos ver Oséias. Oséias, o nome significa salvação. Foi profeta em Israel por volta do ano 730 a.C., conhecido como o profeta que tratou de forma especial o amor de Deus pelo seu povo. Deus ordenou a Oséias que tomasse uma mulher de prostituição, que foi Gomer, para exemplificar a mesma situação de infidelidade de Israel. Nenhum profeta pregou um sermão prático mais doloroso do que Oséias. Ele foi instruído a casar-se com uma prostituta que lhe deu 3 filhos, sendo que o profeta nem sequer tinha certeza que era o pai das 2 últimas crianças. Joel, o outro profeta do primeiro grupo, ele foi profeta em Judá. Seu nome significa o Senhor é Deus. E foi profeta por volta do ano 825 a.C., conhecido como profeta que falou sobre o dia do Senhor, momento do julgamento de Deus. O profeta menciona um juízo futuro, apresentado como grande e terrível dia do Senhor, onde Deus julgará todas as nações da terra no lugar chamado Amargedon, ou Vale de Josafá. O outro do grupo 1, Amós, seu nome significa carregador de fardos. Foi profeta em Israel por volta do ano 740 a.C. Não era de linhagem sacerdotal e nem profética. Sua profissão era pecuarista e agricultor. As mensagens de Deus a Amós vinham através de visões que o profeta tinha, que eram direcionadas não somente a Israel, mas a outras nações decadentes
do entorno de Israel. Fechou a unidade 1. A unidade 2, que é composta com os profetas Obadias, Jonas e Miqueias. Nesta unidade, serão analisadas as mensagens que, diante das circunstâncias diferenciadas, foram portadores de uma palavra específica da parte de Deus, no sentido de atender às necessidades apresentadas pelo povo. Obadias, cujo nome significa servo do Senhor, foi profeta em Judá, por volta do ano 586 a.C. Foi chamado por Deus para profetizar o veredito de Deus contra Edom. A profecia de Obadias fala contra a inimizade entre irmãos. Não é muito diferente dos nossos dias. Edom era uma nação descendente de Esaú, povo radicado ao sul de Israel, considerada uma nação irmã de Israel. O outro profeta do grupo 2 é Jonas, cujo nome significa pombo, que também se chamava mensageiro. Foi profeta em Israel por volta do ano 760 a.C. Por causa de sua história, tornou-se um dos profetas mais populares do Antigo Testamento. História essa conhecida por muitos. Chamado para profetizar contra os assírios, contra a sua vontade, Jonas foi enviado para Nínive. A mensagem anunciada trouxe conversão ao povo, mas o profeta se mostrou ressentido com Deus, porque na visão dele o povo não merecia ouvir o evangelho. Miqueias, o outro profeta do grupo 2, cujo nome é uma variação de Miguel, significa quem é como Deus. Foi profeta em Judá por volta do ano 730 a.C. Foi contemporâneo dos profetas Isaías e Amós. Conhecido por bater muito forte, duro, contra o sistema religioso da época, que era sem vida. Também profetizou sobre o Messias e sobre o local do seu nascimento. Nós podemos confirmar isso em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, quando ele diz: "E tu, Belém, Efrata." O terceiro do grupo 2, o último foi Miqueias, do grupo 2. E vamos agora ao grupo 3, que é Naum, Abacuque e Sofonias. Naum, cujo nome significa consolo, foi profeta em Judá por volta do ano 710 a.C. Não tem muitas informações sobre ele, apenas que era de Elco, na região da Galiléia. O profeta Naum é uma sentença de Deus contra o opressor e sanguinário Império Assírio e sua capital, Nínive, ao mesmo tempo em que entrega uma mensagem de consolo a Judá. O segundo profeta do grupo 3, que é Abacuque, cujo nome significa abraço, foi profeta em Judá por volta do ano 608 a.C. É possível que ele tenha sido um músico levita a serviço do templo em Jerusalém. A profecia de Abacuque nasce a partir de seus próprios questionamentos, ao receber a revelação de que Deus usaria outra nação, ou seja, usaria a Babilônia, como vara para corrigir Judá. O outro profeta do grupo 3, que é Sofonias,
cujo nome significa O Senhor Esconde. Foi profeta em Judá por volta do ano 625 a.C. Durante o reinado de Josias, o último governante piedoso de Judá, né? O rei Josias. A mensagem de Sofonias foi um importante recado de Deus para a nação de Judá, o que levou a nação, sob a liderança do rei Josias, a promover uma importante reforma religiosa. No grupo 4, nós vamos ter mais 3 profetas, que eram Ageu, Zacarias e Malaquias. Os 3 últimos profetas do Antigo Testamento atuaram num momento muito especial na história de Israel, que foi o período em que os judeus exilados na Babilônia puderam retornar para suas terras. Esse período ficou conhecido como retorno ou reconstrução. Então, vamos ver primeiro Ageu. Ageu, cujo nome significa alegre, festivo, foi o profeta, como disse antes, pós-exílio, por volta do ano 520 a.C. É chamado de o profeta ou embaixador do Senhor. A fala profética de Ageu foi a palavra do próprio Deus ao seu povo, tratando da importância de se estabelecer prioridades espirituais. Por 16 vezes, no livro de Ageu, nós encontramos a expressão "veio a mim a palavra do Senhor". O outro profeta do grupo 4 é Zacarias. Zacarias, cujo nome significa lembrado por Deus. Foi um profeta pós-exílio também, por volta do ano 520 a.C., portanto, contemporâneo do profeta Ageu. Deus levantou Zacarias como uma voz de encorajamento ao povo diante dos desafios de reconstruir Jerusalém e o templo. Que se voltassem para Deus, se eles voltassem para Deus, eles teriam um futuro diferente. Malaquias, que é o último profeta, cujo nome significa mensageiro de Jeová, também foi um profeta pós-exílio, sendo o último a profetizar no Antigo Testamento. A profecia de Malaquias pode ser dividida em 2 momentos específicos. Ou seja, um dos momentos da profecia, né, um deles, são 2 momentos específicos, é Deus cobrando a totalidade no relacionamento, porque o Senhor não quer parte, né? Nós, às vezes, queremos dividir, né, com Deus as outras coisas da vida, mas Deus quer prioridade, Ele tem que ser prioridade em nossas vidas, né? Ele não quer nenhuma. E ele, cobrando totalidade no relacionamento do Senhor, propondo caminho para um resgate da espiritualidade do seu povo, né? Como eu falei que eram 2 momentos, um deles era cobrando essa totalidade, né? E o Senhor, no outro momento, propondo o caminho para o resgate desse povo, né? Mas o povo foi muito desobediente a Deus durante esse período. Mas o que queremos
que todos tenham em mente é que precisamos colocar Deus em primeiro lugar. E que durante este período do estudo da revista, os professores da escola dominical, eles deverão abranger mais detalhadamente as mensagens e as profecias que foram levadas ao povo. E o nosso desejo, meu desejo, é que essas profecias venham a causar mudanças na vida dos servos de Deus e para que tenhamos servos tementes a Deus. Que Deus possa abençoar todos com bênção sem fim maravilhosa. Amém. Irmãos, aproveito essa hora para mais uma vez agradecer a participação dos irmãos nesses nossos programas, e especialmente na EBD, no estudo da Palavra de Deus. Então Deus abençoe ricamente a sua casa nesse momento tão especial. Gostaria que, assim como nós dedicamos um tempo para estudo aqui no templo, os irmãos aproveitem esse tempo para estudar a palavra juntamente conosco, através de cada um dos professores. Então, nesse instante de comunhão, nesse instante de reflexão, que a palavra encontre lugar nos nossos corações, na nossa mente, e aplicação da mesma na nossa vida. Queremos agradecer mais uma vez a participação, a cooperação que os irmãos têm feito na entrega dos dízimos e ofertas ao Senhor. Isso é um princípio de fidelidade cristã, é a maneira como nós entendemos a provisão de Deus na nossa vida e, consequentemente, nós levamos a casa do tesouro para que nela também haja manutenção. Queremos aproveitar a oportunidade para avisar aos irmãos que hoje à noite nós estaremos reunidos mais uma vez para cultuar ao Senhor. Não sei se os irmãos perceberam bem, mas no domingo passado o culto à noite foi no templo. Então, no próximo domingo, a partir a partir do anterior, nós estaremos fazendo lá no templo. E louvamos a Deus por todas as coisas que Ele tem proporcionado para mim. Queremos também avisar aos irmãos se você não é inscrito ainda no canal da igreja, se inscreva. Isso vai facilitar o canal que nós temos no YouTube. É só chegar lá, inscrever, dar o seu toquezinho lá no sininho, e se pedirem para você fazer o login, você faz, coloca lá o seu e-mail, a sua senha, e tá tudo certo. Acompanhe também o Face da igreja, Pieb separado Torre, e dê uma observada, faça os seus comentários, e também o Instagram da igreja. Então dê uma observada no Instagram da igreja, que Deus seja engrandecido e louvado por todos nós. Amém. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Deus, pelo pão de cada dia, Deus. Muito obrigado, Deus, pelo teu cuidado para com cada um de nós, ó Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, pela tua mensagem, Senhor Deus, que foi muito edificante para a glória do teu nome, Deus. Abençoa, Deus, todos os familiares, Senhor Deus. Abençoa os enfermos, Senhor Deus. Abençoa todas as crianças, Senhor, em especial, ó Pai,
com o nosso pastor Josebias e família, Deus. Que o Senhor, Deus, possa estar cuidando de toda a tua igreja e toda a tua liderança, Pai. É isso que eu te peço, Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus. Pelo dia que nasce, obrigado, Jesus.